de conhecimento e hoje difunde a arte de apreciar um bom café. Eu converso hoje com o empresário José Cândido de Borba Neto. O Palavra Aberta já está no ar. Zeca, quem toma um café, recebe um café assim na frente, não imagina que é uma bebida tão complexa. Como funciona a história toda do café, desde o princípio, assim, da onde que ele vem? Bom, o café, muito embora as pessoas achem que é um produto brasileiro, pelo Brasil ser bastante conhecido pelo café, ele tem origem na África, mais precisamente na Etiópia, principalmente o café arábica, que o Brasil pelo qual o Brasil é bastante famoso. E ele ganhou o mundo, iniciando pelo mundo árabe, depois se difundiu pela Europa e aí foi aos quatro cantos do mundo como essa bebida popular e agregadora que as pessoas conhecem. Quando você fala que difundiu-se na Europa, é muito interessante porque a Europa não produz café, ou produz? Não, a Europa não produz um pé de café, não tem nada de café na Europa, mas a grande parte das rotas comerciais acabavam chegando na Europa e dali elas ganhavam o mundo, né, pelas mãos dos europeus. E não foi diferente com o café, que entrou em vários lugares através dos holandeses, dos portugueses. Hoje dá para dizer que o Brasil ainda é o maior produtor de café? O Brasil é efetivamente o maior produtor de café do mundo. 1/3 de todo o café produzido no mundo é plantado no Brasil. 1/3 de todo o café do mundo. Depois vem que região? O segundo maior produtor de café do mundo, aí a gente tem que separar os cafés em espécies. Existem duas espécies importantes, comercialmente importantes de café. Uma é o Coffea canephora, que é o Robusta, popularmente conhecido como Robusta, ou Conilon, como as pessoas conhecem. E a outra é o Coffea arabica, que é o popular arábica. As duas espécies não se confundem nunca, nem mesmo como commodities. Uma é vendida na Bolsa de Londres, que é o Robusta, e a outra é vendida na Bolsa de Nova York, que é o café arábica. Então o Brasil é o maior produtor de café do mundo em todos os cafés, mas ele em volume ele é o maior produtor também de arábica. Em segundo lugar vem o Vietnã, com a maior produção mundial de Robusta. E tem a ver também, esse plantio tem a ver com altitude também? Tem bastante a ver com a altitude. A exemplo do vinho, né, o café se beneficia da altitude para especializar melhor o fruto. Na verdade, a altitude é importante porque ela tem relação direta com o local onde o pé de café é cultivado. Porque se ele é cultivado próximo à linha do Equador, que é o ponto mais próximo do Sol na Terra, que é um lugar onde ao nível do mar é muito quente, então ali se faz necessário subir a montanha para diminuir o impacto da temperatura. Então, à medida que a gente vai descendo... são essas do Brasil? Então, deve ser região de Minas, interior de São Paulo? Quanto mais próximo do Equador, mais altitude a gente vai precisar. Então, quanto mais distante do Equador, menor a altitude necessária. Então, o café entrou no Brasil em 1727, quem conta isso é uma lenda, que é a lenda da Madame d'Orvilliers e o Francisco de Melo Palheta. Ele era um oficial da Marinha, do Maranhão, e foi designado para ir até a Guiana Francesa buscar lá uma muda de café, porque o Brasil ainda naquela época não dominava a cultura dessa fruta. Pois é, mas o vinho existe há milhares de anos, né? E é uma cultura que o Brasil também há pouco tempo, 20, 25 anos, começou a se interessar mais, né? Hoje é difícil você estar num lugar que não tem alguém que se auto-intitule, né? Enólogo, entre aspas, ou sommelier, e de repente o café vem na situação, ele vem sendo estudado no Brasil há pouco tempo, né? Talvez 15 ou 10 anos, não sei bem. Por que esse novo interesse com relação ao café? O café, na verdade, é estudado há bastante tempo. E o Brasil ele tem diversas iniciativas de bastante envergadura nesse setor. Inclusive, muitos dos tipos de café que são plantados mundo afora
são cafés que foram criados por hibridação, por misturas genéticas dentro do Brasil. Não como organismo geneticamente modificado, mas com cruzamentos mesmo. Esses cruzamentos foram feitos no Brasil e depois, patenteados e vendidos para outras origens cultivarem. Mas eu digo o leigo, né? O bebedor de café, né? Aquele que começou a se interessar, a saber que café está bebendo, o porquê, ou se interessar na compra de uma máquina. Isso é bastante novo. Isso é bastante novo. O café sempre foi visto como commodity, como eu acabei de mencionar. A gente tem cotação em bolsa, então é uma commodity, é a quinta maior commodity brasileira. Mas ele é uma bebida, pode ser uma bebida muito complexa, principalmente o café arábica. O café arábica é muito diferente do robusto, ele é um café muito complexo. Tamanha é a sua complexidade que ele chega a ser quase 2 vezes mais complexo do que um vinho. Mas eu quero que você me explique mais sobre essa diferença e mais algumas coisas sobre o café depois do intervalo. A gente volta já. Conversa com o empresário do ramo do café, José Cândido de Borba Neto. Falávamos inicialmente sobre o café, o grão, torragem, a produção no Brasil, né, de onde ele veio, mas eu tenho uma dúvida sobre a água, né? A água, eu acho que a maior parte do café tem água dentro. Quantos % de água e qual é a importância da qualidade dessa água? Uma boa água é fundamental para fazer um bom café, né? As pessoas acham que elas costumam ferver a água em casa e jogar água fervente em cima do pó de café. Isso é absolutamente inadequado porque acaba queimando o pó de café e o sabor de queimado, de qualquer café eu digo, vai acabar passando para a xícara. Mas aí dentro da água tem vários elementos que são importantes para a percepção e manutenção do sabor do café. Numa xícara de café, 98% é água, somente 2% é café. Então é lógico que a qualidade da água é fundamental. É fundamental que ela seja uma água de qualidade. Tá aí, falou da temperatura, qual é a temperatura mais ou menos que a pessoa sabe que vai colocar então nessa xícara? A temperatura de extração de café, ela dependendo da forma como ele vai ser extraído, ela pode variar. Mas ela em momento nenhum deve ultrapassar os 100 graus, que é o ponto de ebulição da água ao nível do mar. Então a gente está falando aí de 93 a 95 graus centígrados para a extração, não para se beber. Ah, sim, é isso que é importante, né? Você também acha que o melhor café é aquele moído na hora, não é verdade? Ele é o melhor café. Absolutamente. Mas em casa muitas vezes as pessoas não têm esse recurso. Passam o café no coador. É considerado um bom café aquele feito em casa também? Tem como? Tem, lógico que tem. Lógico. E, aliás, a nossa proposta em montar uma empresa de café tem como foco principal justamente esse consumidor de casa. Aquele que é martelado diariamente pela mídia para consumir esse ou aquela marca, que na verdade não atendem os quesitos de qualidade de café. Então a nossa proposta, a nossa preocupação é esclarecer esse cliente que está em casa para que ele possa comprar melhor e cafés café melhores. De qualidade. Café de qualidade. E hoje você passa também essa informação para alunos que te procuram para aprender um pouco mais sobre o café. Que aluno é esse? É o pessoal profissional do café mesmo? Alguém que vai trabalhar como barista? Ou são os curiosos? Não, então, a gente atende aos dois públicos. Nós temos uma preocupação forte em formar bons profissionais para que eles possam ser propagadores da ideia do café especial, mas também nosso interesse e intenção é de levar conhecimento ao cliente final. Qualquer pessoa que goste de café pode participar de um dos nossos cursos, os cursos amadores. E aí a gente tem o curso profissional para aquele que quer especializar e buscar uma colocação no mercado de trabalho com o melhor treinamento possível. E aí acaba se formando então e torna-se barista. Barista.
Barista, esse é um termo que o Brasil muita gente não conhece e muito falado ultimamente, né? Que é aquela pessoa que fica no bar servindo bebidas ou alcoólicas, né? Que até as bebidas alcoólicas têm café também, muitas delas, né? Tem, também podem ter. como o café. Essa é uma profissão nova no Brasil ou já existe há muito tempo? É uma profissão nova, ainda passível de regulamentação. A origem da palavra barista é do italiano, justamente aquele que ficava atrás do bar. Mas hoje ela designa muito mais o profissional ligado ao trato com o café do que propriamente a bebida alcoólica. Então o bartender ou barman ficou para a bebida alcoólica e o barista para o mundo do café. E essa técnicazinha aqui da água, essa tem que ser tomada antes ou depois? Aí eu vou te dizer que depende da qualidade do café. Se o café for bom, toma água antes. Se o café for ruim, aí só depois. Toma para esquecer, né? E muita gente toma café com açúcar, com adoçante, mas dizem que o certo é sem açúcar, é isso mesmo? Bom, aí depende do tipo de café que vai se beber, e depende se a pessoa já tem algum conhecimento, porque esse café especial, além de ele ser um café que tem muita doçura, ele também tem muita complexidade. Então qualquer dos cafés a pessoa pode tomar sem açúcar, sem adição de qualquer acidulante que seja. Mas se o café ele é muito amargo, adstringente e tem um retrogosto forte de iodo ou de fenol, ele certamente vai precisar de alguma coisa para maquiar o sabor, né? E aí entra açúcar, chocolate, caramelo. E tem um problema, né, para muita gente que não quer tomar café depois de tal hora por causa da cafeína. Tá? E como é que funciona a história da cafeína? Depende do tipo de café ou da quantidade de água? Tem alguma preocupação com relação a isso realmente? Depende sim, é uma observação bastante importante a se fazer. Existem, nos dois tipos de café que eu mencionei, o Robusta e o Arábica, existe uma concentração muito maior de cafeína no café Robusta. Então se a gente sabe a origem e a espécie de café que a gente está consumindo, a gente já está sabendo que tem menos ou mais cafeína. Se eu estou tomando Arábica, eu tenho mais ou menos a metade da cafeína do Robusta. Então essa é uma primeira questão. Depois é o seguinte, quanto mais água passar, a cafeína é hidrossolúvel, então quanto mais água passar pelo café e quanto mais tempo essa água ficar em contato com o café, mais cafeína vai vir para a minha xícara. Então quanto menos tempo eu expuser o café à água, menos cafeína eu vou ter. Daí que a gente diz que o expresso é a bebida que tem menos cafeína, apesar de ter mais intensidade. Existe hora para tomar o café, né? Pode ser no café da manhã, que o brasileiro tem um hábito, ou durante o dia, ou numa reunião de amigos. Ele está sempre presente, não é? Uma bebida muito social? É bastante social, bastante agregadora também. O café pode ser encontrado em qualquer lugar. Aliás, foi nas cafeterias que floresceram as ideias revolucionárias da Revolução Francesa. Os grandes pensadores se encontravam também primeiro nas cafeterias. Então, realmente é uma Então, o café faz bastante parte de grandes decisões, né? No Brasil e no mundo, não é verdade? Ô, Zeca, muito obrigada pela entrevista. Realmente, o assunto café daria para conversar muito tempo, porque tem muita história para contar e muita coisa para ensinar também. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado.